E no nosso podcast do Expressão Poética de hoje, Nelson Itaberá. O universo não mexe na sala, a moldura não muda o que se vê, a razão não desliga o inconsciente, o vazio desfigura o próprio ser. Perigoso da vida é não viver, guarda mágoa então já é morrer. Esperar é quase o nunca, o fracasso é não pagar pra ver. Por quê? Pra quê? Quem precisa saber? Por quê? Pra quê? Eu prefiro viver. Complicar só aquilo que se sabe, perguntar sem receio de ofender, indagar pra buscar veracidade, a linguagem é uma forma de poder. Complicar é negar simplicidade, a aurora não pede pra amanhecer, entender que amanhã é outro dia, o que sou de onde vim não sei dizer. Por quê? Pra quê? Quem precisa saber? Por quê? Pra quê? Eu prefiro viver. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado pela presença, viu? Nelson Itaberá dispensa apresentações, mas vamos mencionar aqui, né, que além de compositor, cantor, repórter premiado, repórter investigativo, né? É um grande prazer ter você aqui, Nelson. Imagina, é um obrigado compartilhar com vocês. Obrigada De certa forma, a pela- gente já se conhece. Sim, muito tempo. Fiquei muito feliz quando você aceitou o nosso convite, porque uma das primeiras pessoas que eu pensei, falei, Wagner, vamos chamar o Nelson. Imagina. E sobre essa música, Nelson, o que nós podemos falar sobre ela? Você está falando aí sobre a simplicidade, sobre não procurar muito complicar ou chegar no cerne de algumas coisas, deixar rolar. O que significa? É o jornalista falando comigo o tempo inteiro, né? Quando eu inventei a versão Nelson Itaberá dentro do meu trabalho, que está, nesse momento, coincidentemente, completando 30 anos de redação, eu sou um violonista autodidata, eu resolvi, através das frases melódicas, que eu chamo que o texto é um ambiente melódico. O texto, ele é musicado. O nosso primeiro aparelho fonador é a voz. A voz, ela ecoa tons em hertz, e o cara que inventou a música matematizou isso, né? Então, fazendo divisões rítmicas e tal, eu comecei a perceber que o jornalista falava com a música, é uma forma de catarse. Nesse caso, nessa canção, que eu chamo de existencial, é uma pergunta para mim mesmo, ou para o meu eu, sobre qual é, afinal, o meu papel dentro da comunidade, né? De trabalhar com textos, com fatos, o dia inteiro. E quando você vai para casa, você leva angústias. Então, eu deixei, talvez, uma das principais perguntas do jornalismo, que aqui a gente está fazendo comunicação, basicamente, né? É o que, como, quando, onde, por quê. Então, o porquê tem um fator significativo aí, que é uma angústia frequente do jornalista, ou porque censura os fatos, ou porque ele tem dificuldade no veículo onde ele trabalha de exercer a sua profissão com plena liberdade, ou porque os mecanismos econômicos, ideológicos, institucionais, políticos acabam impedindo que o jornalista tenha acesso à informação, mesmo pública, no país, e aí esse porquê fica lá no meio. Então, quando eu falo também que a linguagem é uma forma de poder, certamente, né, eu estou repetindo uma questão aí filosófica, cognitiva, mas é uma conversa com mim mesmo ao final sobre qual é esta missão. E aí, essa angústia, além de produzir, de compor essas músicas, o que mais que você faz para aliviar?
a música entrou na minha vida como uma catarse. Talvez aqui fazendo uma provocação boa de analogia, como os textos entraram na vida de vocês. De certa forma, quando a gente senta para escrever, a gente senta para montar versos, crônicas, sonetos, a gente não está falando só com a gente está falando com o mundo interior e o mundo ao nosso redor. No meu caso, como eu estou na redação todo dia, há 30 anos, né? Na TV, no rádio, na versão eletrônica, agora pelo site Contraponto.digital, que é uma proposta de jornalismo gratuito público para a comunidade, para eu falar que o voluntarismo é uma forma de o que eu vou fazer com essa bagagem toda, mas no jornalismo comercial também, eu tenho experiência no setor público, vim da Unesp, tenho experiência no setor privado, já são 30 anos e não 3 dias, né? Então eu quis transferir um pouco essa angústia, esse conflito com as pessoas. As pessoas precisam ler mais, as pessoas precisam escrever mais, e a música, para mim, era uma catarse. Essa é a palavra-chave do começo. Ela sempre funcionou, que a psicologia chamaria aí de válvula de escape. Então, né? Ela te alivia. Muito, muito. Ela alivia e me dá, mais do que isso, uma paz interior, né? Para eu saber um pouco colocar lá no cantinho da serenidade, que talvez falte muito no dia a dia nosso, por várias razões, um pouco de calma lá, calma lá, calma lá. E é uma forma de um grito externo também, né, que vai para as pessoas, como os textos, como eu disse, também o são. Sem dúvida. E sobre essa restrição que você falou no jornalismo devido a outras forças, como que você tem lidado com isso ao longo de sua carreira? Posso responder com um trechinho? Claro. Censura é usura da face, dissenso da democracia. Censura é o senso elitista, do senso da idiosincrasia. Qual é o segredo do domínio? Quem usa a peça nesse dominó? Aí fica essa questão. Bom é que você tem lidado com isso fazendo música, né, Nelson? Aí os textos acabam tentando falar, né? Qual é o segredo do domínio? É a pergunta que você me fez. Uhum. Quem usa a peça, ou as peças, dava no singular, no plural, desse dominó? Quem sobrevive com o mínimo no sentido de falta de vida, no falta de salário mínimo mesmo, quem sóbrio vive desse mimo e dó. Então, a linguagem está desfragmentando aí a resposta, né? E essa é a música, Censura está no último álbum, ela é provocativa e talvez responda do ponto de vista do texto musicado, que eu chamo a pergunta. De certa forma, foi isso que te levou assim, para o jornalismo investigativo? Aí foi uma questão muito pessoal, natural. Eu sou jornalista de um período muito interessante, que a minha geração teve, como tem uma questão muito interessante, mas completamente diferente agora das novas gerações, quando mudou o século. Parece muito antigo, mas é ontem, logo ali, né? Você vê, 30 anos de jornalismo, eu sou produto da entrada da fase da redemocratização do país, da primeira turma de Unesp e jornalismo no interior, fora da capital. Então veio uma leva de gente para cá e é exatamente a minha geração, 89 e 92. Foi quando você veio para Bauru. E a primeira turma da Unesp. Então tem uma coincidência histórica aí que faz toda a diferença do ponto de vista mais global, sem nenhum... Enfim, sem nenhum demérito para as outras questões que também são importantes. Mas isso, para mim, fez muita diferença. Se você pegar todas as legislações do pós-Constituição de 88, olha, a Constituição estava fresquinha, montaram um curso de jornalismo, só tinha na capital. A Metodista, a Casper Líbero de São Paulo, USP e aqui o interior. Aí falou, não, vamos montar na Unesp, Universidade Paulista. Então, aquele embrião daquela proposta que completou agora 3 décadas, eu fui a primeira turma. E veio gente de tudo quanto é lugar da minha turma, do Maranhão, do Rio de Janeiro. Matias era da sua Roberta turma? Matias de São Carlos, Érica Dias de Santa Cruz do Rio Pardo, o Marcos do Miciano daqui, a Alda de Avaré, o Paulo Renato Soares, que é daqui, do irmão do Amaury Soares, que está na Globo lá. Então, essa turma é a primeira turma de jornalismo. Isso é muito simbólico, talvez não, histórico para a comunicação em Bauru, que é uma coisa muito interessante de comentar.
E aí eu fui para a redação, pô, eu sou um filho de caminhoneiro, aqui também não é nem exercício de simplicidade, é só de definição. Tinham muitos iguais a mim na redação que vieram para o mundo completamente a ser descoberto. O que é fazer um colegial de escola pública na cidadezinha de Itaberá, que era agrícola, eu trabalhei na roça até os 15 anos, literalmente, e vim para cá. Tinham muitos iguais a mim. E aí falei, pô, vamos fazer jornalismo. Onde é que fica Itaberá, né? Itaberá fica na divisa com o norte do Paraná. Lá só a capital do feijão, do carioquinha, foi inventado a partir de uma pesquisa lá. E, enfim, aí os anos 90 veio lei de licitações, mudou agora, mas é de 93, lei de ação civil pública, lei de improbidade administrativa, o próprio pós-constituição da regulamentação de 5 anos das principais leis brasileiras, né? No primeiro guarda-chuva maior, 88, 92, 93, eu estava saindo da faculdade, tudo estava posto na rua. Aí eu me interessei naturalmente em querer entender esse mundo todo. Aí alguma coisa me picou para poder apurar a inquietude que tem nas outras áreas do jornalismo também, acabou me levando para essa área e aqui estou. Bom, você ficou bastante tempo no Jornal da Cidade, né? 27 anos, 6 meses e um dia. E lá você passou por diversas áreas nesse tempo. Tudo. Eu fui editor de caderno. Eu cheguei a fazer o lançamento do Gol Geração 4 em Wolfsburg, o Museu Internacional da Alemanha, e nunca tinha dirigido carro antes. Cheguei a dirigir Fórmula Ford no Interlagos, porque tinha um caderno de economia com veículo no jornal, fui repórter de regional, do Embrião ainda, nem se falava em internet. Imagina, quando eu entrei no jornal, olha, parece isso meio esquizofrênico do ponto de vista histórico, né? Eu escrevi na máquina de datilografar, e eu era rápido, porque para sair do interior e entrar para o Banco Bradesco, né, que pregava todo o caipira do interior, e eu fui para São Paulo primeiro para terminar o colegial, você tinha que ser bom de datilografia. A gente fez cursos, muitos de datilografia. Eu também. Aí eu passei no banco porque era bom de datilografia, e, enfim, estudava. Aí eu entrei na redação, você sabe escrever? E tinha a faculdade por trás, né? E aí era formado na Unesp. Isso fez diferença. Sim. Mas eu fui aprender a escrever, a escola do jornalismo mesmo, que eu chamo do jornalismo raiz, que não está presente mais em boa parte das redações, foi desse período todo, né? De apurar, checar, apurar, checar, apurar, checar. Isso virou outra palavra dura, né? Esquizofrenia de comunicação e informação na nossa geração. Esse é o grande dilema e o desafio da comunicação para pegar um braço disso. Não é que a minha geração é melhor que as outras, é que a minha geração foi experimentada a necessidade de apuração. Você, como os nossos pais, para lembrar a música aqui, teve que pendurar nas enciclopédias. Agora é muito fácil e a IA emburrece todo mundo. Então, ou o jornalismo e a sociedade se toca disso, ou eu não sei que buraco vai ter. De novo, a Vale a música, né? Por quê? Pra quê? E como que era esse trabalho da apuração nesse tempo? Era em conjunto? Envolvia... Olha, para se ter uma ideia, nos anos 90, quando tinha o Diário de Bauru, né, e o Jornal da Cidade, o período mais efervescente de cobertura política local, né? Ter concorrência é fundamental. E as pessoas que estão nos ouvindo, vendo, podem perguntar, mas tem rádio, tem TV. Cada um é um nicho, um segmento. A Globo, a Record aqui, né, a mesma Bandeirantes que tinham antes, eles trabalham para 400 cidades, eles não têm cobertura hiperlocal, que a gente chama, né? As pessoas vivem na nossa aldeia. Aí o rádio, ele hoje é protagonista, porque está na web e tal, mas as redações estão vazias, mesmo no jornalismo digital do dia a dia. A gente chegou a ter mais de 40 jornalistas na redação. Então você pegava uma concessão de lixo como essa aqui que está posta só como exemplo em Bauru hoje, o cara de economia, os colegas de economia, eu lembro da Patrícia Zamboni, né, de muita gente boa que estava rodando por aí, a Márcia Busalaf, nossa, era muito boa repórter, teve Daniela Buquembu, só para citar alguns nomes aqui, né, e as novas gerações depois, o Vinícius Lousada, era moçada, o pessoal de política corria ler edital, ler contrato, conversar com as fontes, e o pessoal da outra área ia ler contas, fazer dados, e a gente tinha como, as reuniões de pauta, haja café, né? Porque você precisava colocar isso em desfragmentação, que a gente chama, né? Então, esse efeito do contraditório, sabendo que do outro lado
na rua, tinham outros colegas de um grupo de outro veículo que estavam cobrindo a mesma coisa, porque o fato é o fato. Hoje a gente briga com o fato. E tinha o Bom Dia também há pouco tempo, há 10 anos atrás. Depois veio uma vertente do Bom Dia que já pegou uma fase, já entrando para esse jornalismo mais linear e curto, de notícias curtas, né? Foi um precursor à proposta do Grupo J. Ávila com o japonês que me fugiu o nome lá agora. Eles quiseram falar que o jornalismo tinha que ser menor, como texto de internet hoje, porque as pessoas estão com dificuldade de conviver com muita informação. As grandes reportagens, o fato é verdade disso, elas sumiram das redações. Pode procurar. Elas sumiram das redações. E isso é um problema, porque é impossível você tratar temas complexos sobre qualquer aspecto, né? Eu estou falando aqui o site Contraponto. Eu trago isso, eu escrevo lá 5 mil, 7 mil toques, abro o mapa, abro o infográfico, abro o link de outra matéria. Primeiro eu pesquiso a questão econômica, depois eu pesquiso a questão jurídica, depois eu pesquiso a questão da repercussão no ambiente urbano, no caso do lixo, né? Depois eu pesquiso a questão social, aí eu vou ver as cooperativas, agora eu vou ver a Indúbia, agora eu vou ver a questão do serviço público, da repercussão na Previdência, ou seja, é o que a gente chama de suíte, é uma sequência de matérias. Quando você reúne tudo isso no arquivo, os caras falam, pô, mas ninguém vai ler isso. Olha, honestamente, eu não quero ser Tutankhamon aqui e nem dinossauro, mas é preciso deixar esse embrião lá. Alguém tem que ler, alguém tem que ter essa fonte documental que seja de pesquisa. E talvez seja essa a energia que me mantém até aqui. O Contraponto Ponto Digital nasceu disso, ele está completando 5 anos agora aqui, né? Então eu falo com muito entusiasmo, porque as redações não tem gente, não é que essa moçada que saiu da faculdade, a turma nova da Unesp, completou 30 e poucos anos agora, se reuniu, a turma de 95, e eles falaram, olha, a gente está fazendo texto telegráfico, porque isso aqui, né, para quem está nos vendo aqui, que eu estou segurando um celular, ele é uma puta de uma máquina, ele é um puta de um negócio interessante, só que se eu fizer pergunta aqui sobre concessão de esgoto agora para ele de Bauru, o IA vai me dar um texto, provavelmente com muitas informações interessantes, porque o algoritmo vai lá e pega os textos que eu apurei, ou que algum colega apurou, e aí ele te entrega isso. Então, essa massificação da notícia, com muitos vieses, né? Aqui tem pesquisas, várias delas apontando, eu gosto muito de fazer essa pesquisa de jornalismo de dados, 2/3 do que se produz aqui, culpa nossa, comportamental, cultural nossa, é só bobagem. Então, as pessoas estão se aceitando emborrecer, e isso é muito perigoso, né? Agora, nós estamos falando de um contrato aqui, só desse exemplo, independentemente do juízo de valor, de 4 bilhões e 800 milhões de reais. Olha como é difícil falar bilhões com B de bola. É uma fortuna e a cidade está anestesiada. Isso é um absurdo. Não importa se é bom ou ruim aqui. Eu estou fazendo um desabafo aqui da premissa inicial. Por quê? Para quê? É preciso que a gente se faça essa pergunta, porque isso vai mexer na nossa vida, na vida de trabalhadores, na vida de prestação de serviços por 30 anos. Nós temos 4 concessões em andamento. E eu estou lá batalhando com angústia, né, da minha parte, os outros colegas fazendo. Fiz uma matéria para o Jornal da Cidade agora, no final de semana, um pouco sobre isso. É apenas um embrião, um início. Falou, você fez uma matéria completa. Não, longe disso. Nós não conhecemos sequer o estudo dessa história. Então, um exemplo típico para saber como isso angustia. De novo, volta lá para o violão. Por isso é que é necessário ter catarse. Muito bem. Ô Nelson, então esses 30 anos de jornalismo que vai ser comemorado aqui na semana que vem, né? Nesse evento aqui, isso? Isso, um jornalista falante mesmo, né? Uhum. Porque precisa falar, precisa discutir. No caso, eu vou fazer uma boa provocação, um monólogo musical, por causa dos 5 álbuns, reunindo no teatro, uma série de músicos de primeira ponta, né? Músicos muito bons aqui, tarimbados, para guardar a surpresa dos convidados para o dia e fazer uma espécie de talk show. Mas a ideia é um monólogo, um sistema híbrido no show musical e ao mesmo tempo talk show e conversado, porque a gente precisa discutir que cidade a gente quer e quais são os desafios, então, nossos, cada um de vocês que estão fazendo podcast aqui, quem está nos ouvindo lá. Somos todos atores sociais, mas somos atores sociais sentados na arquibancada ou vamos participar desse jogo? Porque estão mudando as regras do jogo, em tudo do nosso dia a dia, no plano diretor, na lei de zoneamento, na concessão do lixo, no contrato que abre no serviço de um determinado departamento municipal, nas questões urbanas relacionadas ao comércio, da ocupação, na rodovia, na concessão.
e a gente está muito anestesiado. Então, eu vou me colocar um pouco na posição de ativo, de bom provocador, no sentido reflexivo, e falar dos desafios da comunicação também, porque o jornalismo tem muitos desafios a serem enfrentados daqui para frente. Sim, e esse show também traz assim algum histórico desses 30 anos, assim, como tem que é feito? pitadas no meio vou ver se eu consigo fazer algumas revelações Você vai contar. de bastidor, de algumas coisas que são impublicáveis, como se diria no meio, né? Mas que é preciso ter um pouco de coragem para falar. Não é nem um sentido provocativo aqui, não, mas é que quem passou por alguns problemas difíceis para enfrentar a profissão, precisa isso ser dito. E 30 anos não são 3 semanas, nem 3 dias, né? Então é um pouco disso também, é uma chance de se comunicar com a sociedade. E é beneficente, para as pessoas poderem participar, aproveitar a questão da campanha do Natal. O Contraponto, Ponto Digital, faz 5 anos, é um jornalismo estrutural, um jornalismo que discute temas, propõe um pouco mais de profundidade. Eu não faço jornalismo factual, porque ele já é feito pelos outros tantos veículos no dia a dia, de rádio, mídia, internet, TV. Eu prefiro pegar o buraco de rua e discutir como aquela questão circunstanciada em outros serviços públicos está ou não no orçamento, está ou não resolvendo um problema urbano dentro de um bairro, a questão da mobilidade, a questão do efeito do transporte, a questão do custo. Eu prefiro estruturar um pouco mais. E ele é gratuito. É um serviço meu voluntário para a comunidade. Esse projeto é seu, então, particular, não é nenhum edital? Não, nada. O Contraponto Ponto Digital, ele é gratuito, inteiramente gratuito. Tem alguns poucos apoiadores sem vínculo com o poder público. Essa é uma questão que eles entenderam essa proposta. Então foi uma coisa que você bolou. Você falou, eu bolei. Estou completando meus 30 anos, então eu vou fazer desse jeito. Eu fui e abri o Contraponto e falei, eu tenho essa bagagem toda acumulada, eu fiz cursos na área de contabilidade pública, gestão pública, eu tenho um banco de dados de todo esse período de orçamento público. O Contraponto Ponto Digital, eu falei, o que eu vou ficar fazendo sozinho com isso aqui? Não achei justo. Além do que, eu tenho uma função pública, que é o que garante já os meus serviços no dia a dia, de rádio e TV, da rede pública legislativa, que está consolidado. Fez 25 anos agora. Aí eu falei, eu não vou ficar só com isso para mim. Eu vou colocar gratuito para a comunidade. Talvez... E o Desculpa, talvez seja, eu dei uma pesquisada, o único caso de jornalismo setorizado, diário, estruturado, que seja gratuito para a comunidade. E eu já vi que daí a gente pode ler a matéria, né, do Contraponto, e depois você pede os comentários para a gente mandar. Eu já mandei alguns comentários. Legal, estão lá. É isso. Então, aí eu queria perguntar sobre isso. Esse show que você vai completar os seus 30 anos, você vai também estar se colocando como ator, né? Sim. Além do jornalista, além do cantor, né? Você também gosta disso, né? Porque eu lembro do Literatura Cantada, você fez um show no teatro que era uma peça que você cantava, que você interpretava. Sim, tinha o Pedro Popoff, que era um menino falando dos problemas das angústias dos adultos. O Marco Giaferi, que era o seu analista. O Pedro abre esse show, né? O Pedro tem várias falas de fases distintas, né? Então tinha um menino pequeno no show, no outro formato tinha um analista, que é o Marco Giaferi, um baita de um ator. Sim, mas esse show foi tudo, né? Completava tudo. Tudo. O Marco Giaferi, inclusive, ele foi meu colega de turma de colégio. Muito bom. Nós estudamos junto aonde? No Cristino Cabral. Acho o Marco fora da casinha de inteligente. Foi quando nós descobrimos a arte, né? Nós descobrimos o teatro e tudo mais. Isso. A proposta do show é de fazer um misto nisso. Agora, como eu sou jornalista e estarei falando como jornalista e como cidadão também, o fato de estar nas redações de TV e de rádio ajuda um pouco de traquejo para juntar, né? O desafio é juntar isso numa conversa que tem um tempo de duração ali de um pouco mais de 1 hora, com música, como os talk shows, com uma banda. E as músicas chamam para reflexão. Mas você como esta que eu cantei aqui. Também no palco. Interpreto. E da onde vem essa veia de ator, assim? Olha, eu não estudei música. Uhum. Quando eu morei em Itaberá e tive... uma cidade agrícola, né? Fiz todo o meu colegial e escola básica trabalhando, enfim, lá com a lavoura no dia a dia, basicamente feijão, milho, né? E depois
a cidade acabou alcançando esse trabalho de sítio. Meus pais não têm propriedade, portanto eram empregados, né? O cerealista, que tinha a propriedade dos caminhões, meu pai era um motorista dele, abriu um supermercado. Aí eu fui empregado no supermercado, para dar uma evolução aí na coisa, e tem um armazém, um antigo armazém de secos e molhados, venda a granel de produto dos seus Zelazes, que era padrinho, muito comum isso na cidade interior, padrinho dos outros irmãos, também me empregou. Aí eu terminei o colegial, meus irmãos, como estou lá embaixo, todos saíram, minha mãe fez uma coisa fundamental. Meu pai era caminhoneiro, saiu e ia para fora, né? Via esporadicamente o meu pai e a minha mãe, e aquele negócio de criar uma dúzia de filhos é aquela base de economia de subsistência, tipo, para criar mão de obra mesmo, não tem nenhuma dúvida. Então, o quintal era criar galinha, porquinho, o pomar, a mandioca, fazer o canteiro, né, pegar esterco na mangueira do vizinho para poder misturar, que eram os sítios do lado, um carrinho de carriola para formar o humus, enfim, a matéria orgânica da terra, preparar a semente, e era economia ali porque, porra, eram 12 bocas para viver, né? Mas lá, para identificar isso, tinha um padre italiano chamado Miguel Beltrame, e ele precisava de alguém para tocar na missa de domingo cedo. Como eu não tinha violão, o seu Zé Lázaro, que era da casa Macedo, ele fez uma negociação para mim. O filho dele tinha um violão, e ele, muito inteligente, falou para mim, olha, você, na hora do almoço, vai ter as 2 horas de almoço sua, né? Um patrão sensacional, meu segundo pai, talvez o pai de referência ali. Molecão, com 12 anos, trabalhando, ele falou, ó, você vai comer comigo aqui, já não precisava comer em casa mais, comia melhor, né, no sentido econômico, enfim, lá em casa era uma baciona panelão para 12, né, quando os meus irmãos foram saindo. Você comia aqui, eu comia rápido. E aí ele permitia que eu tocasse o violão do xodó do filho dele, que era o Carlinhos Macedo, que era bem mais adulto, um baita de um violonista. E eram as revistinhas na banca. Só que precisava tocar na igreja. A troca foi, você aprende desde que você assuma a turma da missa de domingo cedo. Porque ninguém da molecada queria tocar às 7 horas da manhã. Eu fiquei 5 anos tocando na missa, né? Então, daquela turminha do grupo de adolescentes da igreja. E aprendendo os cânticos de igreja, vinham os livretinhos, correndo lá para coisa, de desenho mesmo. É desenho onde eu enfio o dedo aqui, Ré maior, pô, dedo 1 na casa 3, não sei o que, do 2. Autodidata mesmo. E vai lá e bate. Aí se você mudar para cá, é lá com sétima, aprendi a sol isso aqui, só tem essa, mas tem essa também. Pestana dói o dedo. E vai para a missa, né? Vai, beabá, a necessidade e o gosto pela música. Meus irmãos todos cantavam, eles tocam muito bem percussão, todos. Meu pai só não foi croner de orquestra porque ele acabou virando caminhoneiro e caiu na cachaça. Não é nenhum demérito, isso é só uma questão de descrição linear da escolha que ele fez. Sim. Da história dele, né? Que pena o seu Rock. Mas criou 12, pô. Né? Então tá bom, tá de bom tamanho, né? Eu tô aqui, afinal tô lá na ponta da fila. Isso é uma curiosidade minha também. Então os seus irmãos também têm essa veia artística. Todos os meus irmãos cantam. E aí, a minha mãe ia completando 17, 18 anos. Ó, moleque, você vai trabalhar aqui, mas você vai estudar. Essa era a condição. O meu pai já vinha, põe essa molecada para trabalhar, né? Isso aí não dá nada para ninguém. Ele já tinha outra formação de vida. A minha mãe que bancou isso. Então, tinha a divisão das tarefas de trabalhar, estudar, horário garantido. Quando foi possível na escola, por exemplo, quando a escola não era de manhã, o segundo ciclo, né, antigo, colegial, tudo à noite, para poder trabalhar de dia. Aí já estava nessas casas de cereais, tal, ou seja, já era adolescente. Mas, pô, eu tenho carteira assinada desde os 14 anos de idade. Tanto que eu tenho 56, eu completei o tempo de serviço agora exigido pela última reforma previdenciária de 2019. Essa geração tem muita gente assim, né? Muita gente assim. Eu já estou com 30 aqui de jornalismo, então, mas olha lá para trás. Né? Eu sou dos anos 70, da década de 70, né? E fui virar adolescente quando os meus irmãos estavam em São Paulo já, os mais velhos, né? Uma pancada, 8 homens, né? E eles iam trazendo. Então vinham com o disco do Belchior, vinham com o disco do Elomar, eu fui me apresentado ao João Nogueira, ao Paulo César Pinheiro, né, ao Paulinho da Viola, né? Então, poxa, o meu ouvido com a sonatinha que tinha em casa, senão eu recorria ao rádio, né? Turma da Maré Mansa, Ney Costa, isso é para quem
conheceu o rádio lá dos anos 60 e 70. Sim, sim, sim. Puxa. E o Itaberá, inclusive, o nome vem dessa cidade, né? É. Porque você nasceu Nelson Gonçalves, já com o nome de cantor, já de primeira, né? Se dependesse do meu pai, ele ia botar o nome de cantor em todo mundo. O meu pai chegou a conviver em um determinado momento, ia atrás do Nelson Gonçalves, porque ele jogava truco em Sorocaba. Né? Jogava carteado. O meu pai, sério? indo para levar para Bolsinha, São Paulo, que é uma coisa de centro serial, ele arrumou um jeito dele. Tanto que a filha do Nelson Gonçalves tem um bar, né? Ainda, não sei se está no Rio, está em São Paulo agora, mas enfim, teve por muito tempo. Então ele botou Nelson Gonçalves, mas ele queria juntar a turma Maria Bethânia, Luiz Gonzaga, tem 2 em casa. Ah, é? Tem 2 Luiz Gonzaga. Quem mais que tem lá? Que cantor mais que você tem como irmão? Não, minha mãe foi abortando os ela no meio do caminho e falou, não vai. Mas eu tô lá na ponta da fila, ele tinha tentado já colocar o nome de outros, né? Por ele ia sair Vicente Celestino, ia sair um monte de coisa, Dalva de Oliveira, ele foi tesourando, mas eu fiquei Nelson Gonçalves. Tanto é verdade que a família, na verdade, do meu pai, o sobrenome é Macedo. Ou como é que o cartorário aceitou isso? Uau, eu não tenho ele Macedo desprezou o sobrenome eu sou dele. Nelson Gonçalves. Você acha? Agora, aí tem uma coisa interessantíssima sobre o que a gente está vivendo aqui. Por que Nelson Itaberá? Quando eu entrei na era digital, no embrião do jornal lá, por volta de 2012, 2010, olha, faz 15 anos isso já, né? A gente estava saindo, olha, eu tinha aprendido na datilografia, olha como o mundo virou de ponta cabeça. Eu faço sempre essa pergunta na TV lá, como vão conversar comigo. Você é do século passado, né? Tô beleza. Se você tiver 30, 40, já passou do século. Jovem não passou. Eu falo, você jura que você imaginava que a gente fosse fazer tudo isso com essa maquininha? Tô segurando o celular de novo. Tudo, absolutamente tudo. Eu edito, eu faço vídeo, faço tudo aqui hoje. Eu não tinha a menor percepção disso. Aí eu entrava para assinar, como tem muito no jornal lá de matéria daquele tempo, anos 90, escândalo da corrupção aqui de Bauru, né? Caso do ISO, propina, bombas, atentados. Eu fui protagonista disso, que me levou lá na questão do finalista do Prêmio ESSO em 99. Mas vai procurar lá Nelson Itaberá. Não tem jeito, estava Nelson Gonçalves. Só que se você digitar Nelson Gonçalves no Google, cai em quem? Boemia, aqui me tem de regresso. Aí o cara falou, mas você está fazendo disco, você montou música, você quer lançar. Não dá para você botar Nelson Gonçalves. Primeiro que você, como jornalista, vai ser apagado pela internet. É evidente que vai cair no outro. Então foi uma necessidade publicitária. Quem foi que te deu esse toque? De marketing. Olha, um colega, junto com o Josiel Rusmon, a gente conversou sobre isso. Eu confesso que eu não lembro agora exatamente a situação, mas mais de um, né, obviamente, apontou para mim, olha, Nelson Gonçalves não vai dar. Como Itaberá é um nome tupi, né, e tem a força da minha identidade, e o primeiro disco, Pedra Brilhante, ele fala exatamente sobre a minha vida no campo, a minha formação, todas as questões, e muito boas. Eu tive uma infância, como muitos que estão ouvindo aqui e vendo, muito difícil, mas ao mesmo tempo maravilhosa, porque eu pude subir no pé da figueira, imitar um microfone com sabugo na mão, eu conto isso numa canção, para fazer tibum no riozinho, né? Então, as pessoas hoje não sobem no pé de amora para comer a fruta. Me desculpa, eu não tenho nada contra. Dá para ver que você fala com saudosismo e paixão, assim, por essa vida que você teve ali. Aí vem Belchior para mim na faculdade e fala, quando havia noites, galas e quintais. Aí não tem jeito de não se apaixonar. O Nelson Itaberá é uma homenagem, é uma questão identitária, né? Do jornalismo, do nome, é uma forma de amarrar essa raiz, né? Ela está profundamente dentro de mim, dessa questão da formação. E talvez, em boa dose, eu tenha conseguido driblar esses percalços todos, apesar da formação difícil, de um filho de um caminhoneiro, que tinha todos os problemas comuns àquele período, né? Eu nasci num bairro que chamava Querosene. Olha, isso é inconcebível nos anos 70. Era Querosene porque a cidadezinha de Itaberá, como todas as cidadezinhas, em Minas, centenas, estado de São Paulo, dezenas, tem o rio, aí você sobe um morro acidentado, você tem a igreja, né? Você tem o colégio, o banco, era o Bradesco, agora né, o Bradesco fechou lá, só tem o Banco do Brasil, a lanchonete da esquina e o clube, que tinha o salão de baile. Eu fui nos bailes dançar, né? Só que do lado de lá, que era onde a gente morava e não tinha casa, era assim, os caras trabalhavam para o sítio, era sem energia elétrica, por isso, querosene. Né? Então eu grito numa música lá, só um pedacinho do bebê. Fica à vontade. Eu morei no querosene, tinha um cruzeiro lá,
o nome é das lamparinas, e a cruz para rezar. Puxava água de carriola no riozinho da Cruzinha, perto do Mato do Bino, que é reserva florestal. Muito bem. Porque eu estou contando, é do primeiro disco Sim. isso, Pedra Brilhante. Pedra Brilhante em Tupi é o significado de Itaberá. Ô, Nelson, e você sempre bem acompanhado, né? Inclusive aqui no livro você menciona o Josiel, né? Opa. Que é produtor dos seus 5 discos, 5 né? discos. Qual o papel aí do Josiel, um querido amigo nosso, cantor, compositor, Olha, tem o seu estúdio aqui, produtor, né? eu sou suspeito de falar do Josiel porque eu ganhei um irmão na vida. E quem sabe o que é ganhar um irmão numa sociedade tão fluida, individualista, como está hoje, é um presente de vida. Né? Então as pessoas precisam apostar nessa questão da energia, da identidade. Eu falo isso também com muito prazer, porque o Josiel, ele não é um parceiro de produção de música, de discos, ele é um irmão de vida, é o baiano Tietê, lá das Carrancas, né? Santa Maria da Serra, um sujeito muito sensível e que mergulhou comigo numa questão identitária também. Então a gente está falando sobre vida o tempo inteiro, né? Então isso fez toda a diferença. E pegou esse lado pedra bruta minha, lógico, eu não fiz, estudei música e foi pacientemente me indicando caminhos. O Josiel, por exemplo, ele foi tão fundamental que certa vez ele me disse assim, velho, não vai, ele fala assim, né, velho, não vai estudar música não, porque a música vai te escravizar no sentido matemático, porque a música é compasso, matemática, o som é dividido em hertz. Depois eu fui estudar que cada sílaba tem uma nota musical que é ligada com o texto musicado são divisões em ritmos para tentar montar compasso. Ok, estudei legal, mas partitura eu não sei ler, né? Então ele falou, vamos no mundo intuitivo, fazer sinapse cerebral, cognitivo, eu falei que gosto muito de psicologia comportamental, né? Para poder acordar com sons na cabeça, ir lá para o meio do terreiro, voltar para as angústias do dia a dia da redação e chamar atenção numa canção mais dura para algo que esteja chamando a atenção, para poder fazer isso fluir de dentro, né? É como se fosse um grito contra, com todo respeito, a IA. Sim, sim. E inclusive esse toque que o Josiel te deu está aqui nesse livro, né? Literatura Cantada, Isso. Nelson Itaberá. Você pode falar um pouco para a gente dessa obra aqui? Fala do projeto em si, Nelson. Tá. Eu tinha feito o primeiro disco, Pedra Brilhante, que é um disco muito das minhas vivências do interior. Aí fui fazendo outros, tem o Linguagens, onde eu mergulhei já nessa segunda produção, tudo álbum independente, tentando discutir a questão do carreiro. Aí entra muito jornalista, a formação das vilas, a formação dos jesuítas na questão da concepção do uso como estratégia dos jesuítas Anchieta e Padre Vieira, que eram regentes para dominação e ocupação dos territórios dos indígenas por não conhecerem a língua no país. Caí um pouco depois na pesquisa da prosódia, fui mergulhar um pouco na psicologia comportamental. Aí no quarto disco eu falei, opa, essas questões já estão bem organizadas aqui. Eu me impus um desafio de fazer um livro onde tinha encartado um álbum que se chama Literatura Cantada, com, salvo engano, 12 canções, e cada canção era em um formato: narrativa, poesia, crônica, texto jornalístico com uma música embutida no meio, ao longo do percurso, para que quando você estivesse lendo isso, discutindo e refletindo sobre esses temas, ou na área identitária, da nossa formação do cafuso, do caipira, das raízes, ou na área comportamental, ou na área de linguística mesmo, dessa questão mais formal, que cada canção pudesse responder por esse capítulo. Aí acabou saindo um livro, que tem encartado um CD, agora a gente não usa mais, né, em tão pouco tempo, e acabou na frente virando um documentário. O livro é de 2019, é isso? Foi antes da pandemia? Antes da pandemia. E no palco também? O palco eu gravei logo depois, na cara da pandemia. O show, sim, porque para cada álbum que eu fiz, eu montei, essa trupe é a mesma quase, né? Só o Henrique Oliveira, o baterista, que foi para Portugal fazer a vida. A gente tá com o Silvinho Bittencourt hoje, muito bom baterista, né?
enfim, compondo. Mas o time é basicamente Porque eu lembro o que mesmo. o show que foi no palco do Teatro Municipal foi antes da pandemia também, não foi? É que eu fui fazendo vários shows que eu tinha Vamos vários dizer assim, produtos na mão. A abertura foi lá, aquele, acho que deve ter sido 2019 também. Mas mesmo em 2019, eu fiz mais de um show. Eu tinha um Sim. que era o Literatura Cantada, eu tinha um que falava no documentário Teve Lençóis sobre o também, comportamental. sim. Eu fui em 38 teatros municipais percorrer com a banda por aí. Que Essa ótimo. ideia de conversar, meio teatralizar Isso sempre no estado de São e Paulo? cantar. Estado de São Paulo. Estado de São Uhum. Paulo. Né? Estado de São Paulo. Participei do edital, né, para correr o mundo com estrutura, enfim. A e editora do Povo. fui aprovado e fui embora. O livro ele acaba documentando um pouco essa fase até esse período. E literatura, porque eu lido com as linguagens literárias, inclusive estudando, por exemplo, no caso desse livro aí, eu peguei como exemplo, cada disco, eu peguei uma peça literária, vamos dizer assim, para poder trabalhar e musicar. No último, por exemplo, eu peguei Sagarana, do Guimarães Rosa, e através do texto eu tento, até para os alunos do ensino médio, falar, olha, se você ouvir ou ler essa letra, você vai para o vestibular entender a base do que é a dualidade e o bem contra o mal que se coloca no livro Sagarana ou nos contos, né? Porque Sagarana tem o Augusto Matraga, enfim, todos aqueles personagens lá com a inversão de lógica entre o bem e o mal, para não ficar extensivo aqui. Nesse, eu trabalho o Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Né? Muito bem, e vamos convidar o pessoal para poder tanto ir ao show, mas como também poder escutar os álbuns, né? Você tem tanto físico, mas também podem encontrar nas plataformas, isso, né? Tá nas plataformas, é obrigatório. Eu gosto do físico, né? Uhum. O Wagner estava aqui, tinha o livro, eu falei para leva o DVD depois para ouvir, porque ainda bem que os notebooks hoje ainda tem uma entrada lá para ouvir, né? Tem. Mas esses disquinhos aí, outro dia eu vi uma piada muito boa, aliás, outro dia não, foi ontem, ainda repetida no bom sentido pelo Josiel. Ele falou, o cara lá lançou um livro e ele chegou lá e pegou o livro, eu fazer isso com o disco, e lançou, tá lançado, ele lançou no palco meu, porque a gente não sabe o que a gente vai fazer com esse material agora, mas estão nas plataformas, Spotify, Amazon, YouTube, enfim. Você sente diferença do som do que está na plataforma e que está em outras mídias? Sinto porque, por exemplo, o celular de você ouvir com o microprocessamento e o fone de ouvido, a música bem mixada, né? Ela tem uma qualidade completamente diferente de você botar lá na caixinha do notebook, mesmo os antigos, hoje não tem mais, né? Aquelas caixinhas que vem nos computadores, elas têm um sonzinho muito fraco e tal. E aí, para quem gosta muito de música, um monte de arranjos, aí tem 9 músicas no palco, acaba produzindo. Olha, mesmo no DVD, no documentário, o livro que canta, ele trabalha ao vivo no Teatro de Lençóis, que para mim tem a melhor estrutura de plataforma digital de iluminação e som digitalizado hoje. Você microfonar tudo isso, né, e estabelecer para formar com 9 pessoas no palco, só músicos, né? É muita coisa. E aí você vê a qualidade, né, nas grandes produções hoje, você vê que você leva para o estúdio, você consegue, com a boa tecnologia, ouvir cada instrumento em cada arranjo da proposta, né? Porque não são ruídos, né? Vou falar o básico aqui, são propostas com que a música acabe mergulhando dentro de você e te provocando alguma sensação, alguma reflexão, né? Essa é a proposta. Ô Nelson, e esse grafite, ele está tanto aqui na capa do DVD, quanto também ali na imagem do seu evento da semana que vem, né? Dia 26, né? Qual é a história desse grafite? Esse grafite, o Crepaldi, J. Crepaldi, o grande grafiteiro, ele fez no DVD, tem as imagens aqui, do livro que canta, que também está no YouTube, DVD, né? Tem a versão de identidade, a versão de comportamento e a versão regionalista, que eu falo das questões raízes e tal. Ele foi feito ao vivo, gravando no palco os textos do documentário com a proposta de, olha, eu quero que você faça alguma coisa de algo saindo da cabeça humana. Então ali tem mão, tem pé, tem
nuvem, tem rabisco, tem palavra, tem coisa roxa, tem coisa azul. Ele produziu isso com uma habilidade na ponta dos dedos, né? Sensacional, e ficou um rosto. Como eu estou falando agora de 30 anos de jornalismo, me fez todo sentido eu aproveitar e fazer uma foto minha lateral pro palco. Falei, eu quero ver o que tem dentro dessa cachola aqui. Tá, então eu ficava me perguntando se essa foto era da época que foi feito o grafite ou se foi mais agora, então foi mais recente. Foi mais recente. Onde que está esse grafite? Eu dei ele para um amigo. Tá. Eu dei ele para um amigo. E que tamanho é? Ele tem 2,50 m de altura. Tá? E foi feito no palco? No palco, na hora. Ele fez a base de madeira, com o marceneiro pensou e falou, você vai entrar aqui na gravação, né? Cada um na sua. Os músicos não podem errar, eu não posso errar. E ele... Você chegou a ver ele fazendo? Que legal. Vídeo, eu acho que eu vi. Depois, nos outros shows, eu levei em alguns, lógico, e entrava no canto, provocativamente, essa cara lá, né? Num determinado momento, eu vou e converso com esse rosto, que tem uma série de coisas na imagem saindo de dentro dele, para quem está vendo a imagem lá, e aí aquele negócio do questionamento, da reflexão. E no né? show do dia 26 a gente não vai ter, então. Esta cara não. Tem outra proposta para esse mergulho dentro da cachola aqui, né? Mas com a outra proposta. Vamos reforçar aí o convite, né? Porque nós estamos gravando aqui no dia 18 de novembro de 2025 e o show então é na semana que vem, né? 26. Quarta-feira, 26 de novembro. 20 horas no Teatro de Bauru, é beneficente, leva 1 litro de leite lá, 1 quilo de sal, né? Farinha que não esteja vencida, para falar para o pessoal, porque é para as entidades, é um programa do grão em grão, as entidades que estão engajadas aqui no município. Já está a campanha de Natal aí, já que é uma proposta de um monólogo teatral e é um grande encontro no sentido de conversar, não é sobre o Nelson Itaberá, é isso que eu queria deixar aqui com muita reflexão de humildade. É uma proposta de encontro nosso para a gente se perguntar o que a gente está fazendo com a nossa missão, que é de cada um. Tem um jornalista dentro de cada um, falante ou não, se a gente está sendo passivo. Que ator social a gente está sendo dentro da nossa comunidade. E com música, né? Então, vamos conversar junto. Sem dúvida. Então, reforçamos o convite aí, dia 26, às 8 horas, 26 de novembro de 2025, né? Deixando aqui marcado. Não precisa retirar ingresso, só aparecer com o quilinho de comida lá, que é beneficente. De alimento e vamos lá curtir o Nelson Itaberá. Eu queria perguntar, Nelson, você falou de um jornalista investigativo. Então, de repente, tem uma investigação que dura anos, não é? Ainda faço isso. Pois é. Aí, quem sofre de ansiedade, por exemplo, como eu já quero um fim para tudo, né? Então, como é que é isso? De repente, tá lá, o caso da PAI, por exemplo, que a gente já está vivenciando ele por mais de ano, né? Isso começou em agosto. Para mim, marcou muito, porque eu conhecia todas as pessoas envolvidas. Então, para mim, foi um choque duplo, né? Então, foi no mês do meu aniversário do ano passado, 2024, que aconteceu tudo, que começou a descoberta de tudo. O caso Coab é assim também, o caso HB, o Dom Toma é assim também, o caso ISO dos processos, a extorsão da ICCB. De repente, o negócio amortece lá, as pessoas deixam de falar, mas, por exemplo, a polícia continua a investigar. Sim. Aí você pega e volta nos investigadores da polícia. Você tem que acompanhar o processo ao longo do tempo. É o que a gente chama suíte no jornalismo, para quem não conhece, é uma nomenclatura técnica, a gente fala, uma matéria não acaba aqui. Ela tem continuidade porque os fatos precisam se desenrolar. É o grande problema do leitor, para pegar um braço nisso, da linguagem do jornalismo policial. As pessoas são muito imediatistas, gostam só da tragédia no dia a dia. Então, se a Polícia Federal, o GAECO, vai lá e conseguiu um mandado de prisão, ou já faz a leitura que o cara está condenado, que é completamente equivocado. Tudo bem, eles não saem do nada. Eles vão fazer uma operação dessa, como no caso, né, da PAI, como no caso da HB, como no caso o Dom Toma, da HB, da João de Barro, da Coab. Só que, por que foi possível, por exemplo, pegando um rabisco disso, ingressar na explicação da fraude gigantesca, contábil, dentro do balanço da Coab? Jornalismo investigativo.
Se você não souber como funciona uma empresa de economia mista, se você não souber qual é a regulamentação dos empréstimos do antigo sistema financeiro habitacional, do FNH, que depois, com a encampação da Caixa pelas dívidas e tal, montou uma empresa chamada Enged de compra de crédito. Se você não souber que aqueles contratos todos tinham um fator de equiparação salarial que era um fundo à parte, e aí tinha uma possibilidade de buraco aí que chama FCVS, que não tem nada a ver com FGTS, é muito especializado. Para você botar num balanço e o cara lançar uma sigla lá e você identificar que aquela sigla era de créditos de seguro habitacional, que são seguros que estão amarrados em apólice. Eu estou mostrando aqui alguns dados, não é para explicar, não, é para comentar mesmo quantas informações técnicas precisam. E mais do que isso, acompanhar no tempo, porque o inquérito tem seu tempo, o processo judicial tem seu tempo, a investigação judicial ou do Ministério Público ou da polícia e depois do processamento em si tem o seu tempo. A gente gosta ou não, a gente tem que esperar isso, né? E isso é uma outra questão. As pessoas acabam brotando no esquecimento ou no imediatismo só da notícia. De novo, a tecnologia digital de informação, de muito fake news, acabou emborrecendo nisso, porque as pessoas estão muito ansiosas, elas não querem ler, não querem produzir. Olha como está inverso. Olha o desafio do jornalismo disso, para falar um pouquinho sobre esse dado. O jornalista tem a obrigação de botar isso na prateleira lá, fazer um acompanhamento sistemático, sistematizado, para ir tendo essas respostas no tempo e depois dizer, olha, isso aqui deu isso. Uhum. Ou não foi possível reunir provas, às vezes a denúncia está lá, aconteceu o fato, mas não tem elemento probatório. Então, acabou caindo ou na prescrição, por causa do tempo, é possível, né? Ou não tem prova suficiente para condenar, embora esteja pronto que o caso está lá, ou se condenou, porque foram os extratos bancários, escutas, enfim. Isso tudo tem um tempo de maturação. Tem muito tempo pela frente. E eu acabei me especializando nisso, a montar prateleiras. Ô Nelson, nós queremos agradecer a sua presença aqui, também a sua forma clara de falar e muito bom estar com você aqui nesses 30 anos, né? Que é um trabalho aí feito em benefício nosso, né, para a comunidade também, né? A gente quer agradecer isso realmente e esperamos estar presentes lá, né, no evento do Nelson no dia 26. A gente começou com uma música, será que podemos encerrar também com uma nova... Qual era o nome da primeira música mesmo? E qual que Era Existencial. Existencial, uma música que a gente pode ouvir nas plataformas também, né? E agora a gente vai ouvir qual? Eu vou cantar aqui um pedaço para aproveitar o tempo. Aham. Me encomendaram uma música sobre o Dia da Mulher, Aham. né, que fala da violência, que é um tema, infelizmente, 30 anos depois, muito efervescente na sociedade, nas redações. E tem um episódio de uma série da Globo que a Regina Casé está com a filha toda arrebentada, grávida, no pronto-socorro. E na psicologia comportamental, rapidinho, ela fala daquela questão da repetição do padrão que os pais, as gerações passaram para os filhos. Não, mas o marido bateu em mim. Não, filha, mas ele estava nervoso. Ah, mas filha, você tem que ser forte. Aí a menina está angustiante a cena e o tempo inteiro a mãe repetia para a filha, ela toda arrebentada, elas têm que ser fortes, até que chega no fim da música, ela dá um grito. Ela fala, eu não tenho que ser forte coisa nenhuma, é preciso me respeitar. Ah, eu estava escutando essa música. E, na verdade, eu já sou forte, porque eu fui submetido a tudo isso e eu tenho que romper esse elo. Inclusive, no começo eu pensava, será que foi isso? Que o Nelson ouvia isso, né, de seus pais, mas depois eu vi que a música era uma voz feminina, né? Muito bom, então foi encomenda? Foi um encomenda. Ah, que legal. Com base nesta série, né? Precisa falar sobre a violência da mulher. Sim. Escrever uma música que retrate a violência. Então tem uma mãe conversando com a filha, só para falar o roteirinho rápido, para entender na canção. Aí no meio essa filha cresce, casa, ela vira mãe, ela repete esse padrão que a mãe, a avó, passou para ela e fala para ela que tem que levar em conta que o homem é bruto e ignorante mesmo, né? Como um absurdo isso, eu estou criticando isso, obviamente, e no final tem um desfecho, porque a neta, que é filha da mãe, que ouviu da mãe no sofrimento, rompe esse ciclo. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos ver. Franzina ajudava em casa
guardava medo. Quando eu era criança, minha mãe dizia: você tem que ser forte, forte. Cresci como moleque, me bulinando na escola. Chorava e minha mãe dizia: você tem que ser forte, forte, e não contar com a sorte. Virei mãe, casei, e a vida continua dura. Pra minha filha frisei, a sina continua. Você tem que ser forte, forte. Estou cansada, a corrente não para. O retrato na sala, o grito da senzala. Já nasci forte, não levante o dedo, coiote. Já nasci forte, vou curtir meu decote. Já nasci forte, não é não me toque. O mundo é que entenda que esse muro não é meu. Nelson Itabirá, no podcast Expressão Poética. Muito obrigado. Imagina, obrigado a vocês.